Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Tivemos o Grande Prêmio do Japão, só tô gravando de manhã porque, pelo amor de Deus, né? Gravar de madrugada e tudo isso, até teve bandeira vermelha na corrida e a gente só quer voltar a dormir. E assim, né? Vitória de Maximilian Verstappen, mais uma vitória para ele, 3 de 4 corridas esse ano, só perdeu a que abandonou. Eu acho que naquela corrida a Ferrari estava com um ritmo melhor. Mas de qualquer maneira, o Verstappen hoje não deu chance para ninguém, né? Tipo, o ritmo dele é impressionante, né? Ou a gente tá vendo ele assim, igual um relógio, quase nunca os tempos estão oscilando, no máximo ali pelo desgaste de pneus, que nesse fim de semana foi mais elevado. E olha, desgaste de pneu elevado, prova mais movimentada, mais ultrapassagens, mais disputas. Não é legal, entende? E a Liberty Media quer tirar isso da corrida. Ano passado a gente teve o GP do Japão com desgaste de pneus mais baixo. Foi aquela porcaria, foi aquela coisa horrorosa. Agora, um pouquinho mais acelerado o desgaste de pneus, a gente tem mais disputas e é uma Fórmula 1 muito blocada, mas a variedade estratégica permite, né? Por exemplo, que o Leclerc conseguiu sair de oitavo para quarto, uma boa corrida do Charles Leclerc, conseguiu fazer uma parada só. A gente também teve, por exemplo, o Alonso conseguindo chegar em sexto, a gente teve as Mercedes ali, nossa, e vamos falar, Mercedes tá difícil, né? Mas fizeram suas estratégias diferentes. No final da prova parecia caminhar para um oitavo e nono, mas o Russell conseguiu uma ultrapassagem, o ritmo deles foi melhor no final pela boa estratégia. Aí a gente teve também ali muita movimentação pela aquele pontinho que faltou, né? Tipo, que a gente sabe que a Fórmula não tá blocada, mas com o Lance Stroll pilotando desse jeito, sempre vai ter uma oportunidade de sobrar um pontinho, né? E o Tsunoda conseguiu o pontinho, foi uma confusão lá atrás. E foi uma coisa bacana, né? E assim, pelo que a Fórmula 1 vem apresentando recentemente, essa corrida foi bem acima da média. Tempos atrás, talvez seja uma corrida qualquer. Mas a verdade é que o Verstappen tá na sua liga, né? Tá realmente pilotando em um nível extraordinário e vence com muitos méritos, né? E o Pérez, para mim, assim, o fim de semana é bom porque essa pista na temporada passada, ele teve um desempenho ruim, ele foi muito mal, não estava conseguindo se encontrar com o carro. Quando ele se sentiu mais confortável, o desempenho dele foi bem melhor, né? A gente viu aí ele conseguindo um segundo lugar na classificação a 66 milésimos do Verstappen, foi uma ameaça real a pole do Verstappen. E assim, ele tá aí fazendo uma corrida em que teve que se movimentar um pouquinho mais, né, porque o ritmo dele não foi tão forte como o do Verstappen. Teve que fazer algumas ultrapassagens, fez belas ultrapassagens, né? Duas ultrapassagens na Mercedes na 130R. Essas ultrapassagens foram muito bonitas. E pra mim a mais bonita foi no Norris na chicane pós a 130R, porque foi um mergulho que eu não estava imaginando. E fez a ultrapassagem. E assim, conseguiu um segundo lugar com muitas sobras, né? Tanto é que assim, quando ele vai à última parada, tem gente imaginando até o Max Wilson falando: não, agora a gente vai ter uma situação em que o Pérez vai ter que lutar. Ele passou o Norris e o Leclerc com uma velocidade absurda, né? Inclusive, na hora de passar o Leclerc, ele virou um 33,9. A volta do Sainz que liderava a prova, tentando estender a vida dos pneus, foi um 36,9, né? A distância ali do desgaste de pneus era muito grande. E assim, o nível que ele conseguiu ali naquele início de stint com o pneu duro foi bem rápido. Depois ficou só administrando, porque não fazia sentido correr riscos, ele não ia alcançar o Verstappen. E ele só tinha ali que manter o equipamento na pista para não perder o segundo lugar, que para ele é um bom resultado. Se o Verstappen ganha 3 de 4 corridas, ele tem 3 segundos lugares. A Austrália acaba sendo um ponto baixo, mas aí ele foi prejudicado pelo erro do engenheiro que não ajudou ele na classificação, e ele acabou atrapalhando o Hülkenberg, né? Ele não tinha visto o alemão. E assim, né? Teve a sobreviseira do Alonso que acabou presa na soalha e acabou custando tempo durante a prova. Agora, indo para depois, o Sainz, mais uma ótima corrida, terceiro lugar, vem sendo o melhor piloto da Ferrari esse ano, né? Ano passado ele tinha começado mal demais o campeonato, mas esse ano ele tá pilotando bem, e muito bem mesmo, tá querendo aí arrumar sua vaga. Não sabemos onde vai ser, se vai ser na Mercedes, né? Eu não vejo porque a Red Bull trocaria o Pérez se ele se manter assim até o final do ano. A gente tem o Leclerc em quarto, pela posição de largada que foi causada por ele classificou mal, fez uma ótima corrida, com uma parada apenas, mostrando aí uma trabalho ali para controlar desgaste de pneus, que a gente não está acostumado a ver tanto do Leclerc, sempre foi um cara mais agressivo. Então, nesse aspecto, tem que dar o crédito aí, porque o Leclerc foi muito bem. E assim, quinto lugar pro Lando Norris, não é uma boa corrida para a McLaren, mas para mim decepciona muito a postura de defesa dele, não defende posição. Esse mergulho que ele toma do Pérez, misericórdia, né? Tipo, o cara faz um mergulho lá de trás e ele passe, passe, né?
Mas, de qualquer maneira, quinto lugar para a McLaren o resultado não é ruim. Fernando Alonso, brilhante, né, com o sexto lugar. Aston Martin, claramente, desses carros da frente aí, é o mais fraco, mas ele é um dos pilotos mais fortes, né, e fez diferença ainda dando DRS para o Piastri, para ele não ser ultrapassado pelo Russell, que tinha pneus mais novos. O cara é sensacional, o Fernando Alonso. Ele fez até uma brincadeira, né, tipo, quem foi questionado, você deu DRS de propósito pro Piastri? Ele falou, ó, se eu falar isso, talvez a FIA me desclassifique do campeonato, né? Ainda lá, lembrando a punição, ao meu ver, injusta que ele sofreu por causa da batida do Russell, né? Sétimo lugar, o Russell. O Piastri fez uma corrida muito ruim. Não gostei da corrida do Piastri, ainda erra no final ali e perde o sétimo lugar, muito abaixo do Norris nesse fim de semana, na classificação, na corrida. O Russell na sétima posição salva uma corrida ok, mas ainda assim a Mercedes muito mal. O carro da Mercedes é muito fraco. E o Hamilton em nono, gente, que corrida ruim, né? Não tem o que falar. Eu não tô reconhecendo o heptacampeão mundial ali, né? Tipo, eu sei que aviso prévio, não tá lá mais com a cabeça da Mercedes, ano que vem vai estar na Ferrari. Mas, pelo amor de Deus, né? Olha o Sainz, por exemplo, tá? De aviso prévio e anda bem, entende? Olha o Pérez na Racing Point, né? Tava de aviso prévio e anda bem, entende? Eu sei que fica aquela questão, tipo, ó, não vou dar muita coisa pela equipe, entende? Né? Já fim de relacionamento, mas tá uma falta de ambição que, meu ver, tá me irritando, né? Tipo, não tá fazendo absolutamente nada agora o Hamilton. É um ano bem fraco dele até agora. E décimo lugar o Tsunoda, salvando pontos com a Racing Bulls. Muito bom resultado para o Tsunoda. Décimo primeiro foi o Hülkenberg. Boa corrida dele. A Haas bem melhor em ritmo de corrida, né? Acho que sacrificaram também o foguete que eles eram em classificação para andar melhor em corrida. Isso permite aí que a equipe consiga fazer alguma coisa a mais na temporada, né? E o Hülkenberg é o melhor piloto da equipe, né? Em décimo segundo o Stroll. Ó, fim de semana ruim do Stroll. Ainda dá um surto no rádio. Meu Deus, a velocidade de reta parece que é outra liga, né? Ele ficou irritadíssimo, mas convenhamos, né? Eu sei que não tinha um pacote de atualizações do Alonso, mas isso não justifica uma distância de quase um minuto entre os dois, porque foi isso que a gente teve de gap entre o Alonso e o Stroll. Eu não tô nem pegando a vantagem que o Verstappen ou o Pérez tiveram deles, porque aí é sacanagem. Eu tô pegando um cara que tem um carro parecido com o dele, né? Com um pouco mais de atualizações. Pelo menos acho que a Aston Martin aprendeu, né, nisso, porque nessa gestão do Lawrence Stroll, o Stroll sempre foi privilegiado. Na época da Racing Point, né, mesmo ele tendo terminado 50 pontos atrás do Pérez, ele recebia as atualizações primeiro. O Pérez, inclusive, ele demorou para receber atualizações porque o Stroll batia demais. E aí o pacote que era planejado para o Pérez, para ele receber depois ali, que o Stroll recebia primeiro, voltava para o Stroll que batia. Tipo, ele fazia tudo de errado e ainda era compensado porque o pai é dono da equipe. Pelo menos agora, né? Eu acho assim, também, se os caras fazem isso, eles perdem o Fernando Alonso, não tem garantia de ter um piloto ali melhor. Porque lá na época eles podiam se dar o luxo de fazer isso, né? Eles perderam o Mundial de Construtores, a terceiro lugar para a Renault, por causa dessa palhaçada. Se tivessem dado tudo pro Pérez antes, eles estavam lá muito melhores, né? Tinham conseguido mais pódios, mas a verdade é, nesse momento eles não podem se dar o luxo de perder o Fernando Alonso, porque não tem garantia de trazer alguém que vai entregar desempenho no mesmo nível, né? Ficar dependendo do Stroll é estupidez. Não é equipe séria tendo o Stroll ali pilotando. Não tá no nível da Fórmula 1, né? Aí em 13º, se não me engano, foi o Hülkenberg, teve o Bottas em 14º. Não, 13º foi o Magnussen, o Hülkenberg foi 11º. O Bottas foi o 14º. Em 15º ficou o Ocon. Em 16º ficou o Gasly, que tá atrás do Ocon a temporada inteira. Em 17º o Sargent, que estava até à frente das Williams, mas passou reto ali numa curva, né? Foi para a brita. Eu ia até elogiar o Sargent, né? Porque com o carro remendado ainda estava à frente das Alpines, que são os carros trator purinho, né? Não tenho o que dizer do quão ruim esses carros da Alpine são. Mas fato é que assim, o Sargent ficou ali na última posição dos que concluíram, porque o Guan Yu Zhou abandonou, e a gente ainda teve a batida do Ricardo com o Albon. E assim, curioso agora, né? A Williams com o Albon batendo, será que esse chassi tá bom? Ou eles vão ter que trocar com o do Sargent, que já está remendado, foi para a brita, bateu esse fim de semana, eles vão analisar qual chassi tá menos pior e dar pro Albon, né? Eu não sei lá, né? E olha, o Sargent já tá com a experiência para rodar jamais com o chassi quebrado, né? Talvez ele leve vantagem nisso, né? Olha, a corrida ali, terminando a primeira volta, culpa total do Ricardo, não sabe olhar retrovisor. Tudo bem que pode ser um ponto cego, mas assim, tinha espaço, né? Ele foi tentar fazer traçado ideal no meio da largada, né? Eu acho que foi um pouco responsável, de corrida, ok, mas sinceramente o Daniel Ricciardo já tá meio de saco cheio dele, né? Ele não é pra estar na Fórmula 1, essa vaga era do Liam Lawson, ele tava fazendo melhor com a AlphaTauri.
ver o Ricciardo pilotando desse jeito assim, é outro piloto que não agrega nada à categoria nesse momento. Então, vitória de Max Verstappen. Com essa vitória ele abre, se não me engano, 13 pontos de vantagem para o Sérgio Pérez no campeonato. Então assim, 77 para o Verstappen, 64 para o Sérgio Pérez. E aí a gente tem acho que 59 para o Leclerc, 55 para o Sainz. É uma Fórmula 1 assim, dominada pela Red Bull e com a Ferrari ali até mais próximo do que na temporada passada. Vamos ver se com atualizações a Ferrari vai bater de frente com a Red Bull. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Próxima corrida, Grande Prêmio da China, um circuito que está fora da Fórmula 1 há bastante tempo, e vamos ver aí de volta o circuito que é divisivo, né? Eu acho ok, eu não acho espetacular, mas tem gente que acha um dos melhores trabalhos do Helmut Dilke, mas ultrapassagens são bem possíveis lá, um dos maiores retões da temporada. A reta de largada também é um bom ponto de ultrapassagem. Existem outros pontos de ultrapassagem na pista também. É uma pista que gera tradicionalmente boas corridas. 2011, para mim, uma das melhores corridas que eu vi na Fórmula 1 foi a GP da China de 2011. De madrugada, acho que tá top 3, né? Mas, de qualquer maneira, aí é uma pista interessante. Curioso para ver o desempenho da Red Bull por lá e como a Ferrari vai se comportar. E vamos ver aí quando chegará as atualizações, né? E encerrando essa parte aí de corridas de madrugada, né? Pra quem ama a Fórmula 1, a gente acorda, a gente trouxa. A Fórmula 1 tá essa coisa previsível, a gente tá aí assistindo corridas de madrugada. Mas, de qualquer maneira, assim, é uma pista que pode trazer coisas interessantes, diferentes. Vamos ver se vai ter emoção aí nessa prova. Embora eu acho que, assim, os carros de efeito solo, pra mim, eles são anti-entretenimento. São carros bem fracos para gerar boas corridas. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.